Olá, meus caros amigos do YouTube, meu nome é William Ferres, sou advogado inscrito aqui na OAB São Paulo e hoje o assunto do vídeo é um dos temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho, adicional de periculosidade. Depois da vinheta. Olá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho aí das notificações para você ficar por dentro aí dos vídeos aí que nós vamos postando aí toda semana aí tem conteúdo jurídico de qualidade aí para você se informar a respeito dos seus direitos, para você se inteirar aí dos assuntos relacionados aí ao direito de forma geral. Nós vamos aí sempre tratando, todo mês a gente vai produzir conteúdo em uma área específica aí do direito. Você que também nos segue as nossas redes sociais, convido aí que o faça. Está aparecendo aqui a nossa página do Instagram, a nossa página do Facebook, o nosso site. Você pode ficar à vontade aí para deixar os seus comentários, sugerir aí assuntos que você quer que nós tratemos aí nos próximos vídeos. Pode mandar e-mail para nós também. Você visita nosso site, está lá o e-mail corporativo aqui do nosso escritório. E hoje nós vamos tratar do assunto adicional de periculosidade, um dos assuntos mais discutidos aí na Justiça do Trabalho. Certamente está aí entre os 10 assuntos aí mais requeridos aí em reclamações trabalhistas. Mas o que seria esse adicional de periculosidade? A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, ela assegura a toda atividade insalubre ou atividade que traga perigo à vida da pessoa, um adicional à remuneração. É um direito assegurado pela Constituição Federal. E essa prerrogativa constitucional foi regulamentada pelo artigo 193 da CLT. O que diz esse artigo? Todo trabalhador que atue, que exerça, no caso, né, uma atividade que coloque em perigo, em risco a vida dele, ele tem direito a um adicional de periculosidade. Esse mesmo artigo 193, ele assegura a competência para o Ministério do Trabalho e do Emprego a definição sobre o que é atividade perigosa. O Ministério do Trabalho, ele na verdade foi extinto, não existe mais o Ministério do Trabalho e Emprego. O que existe agora ele foi reduzido a uma secretaria, e essa secretaria ela está submetida ao Ministério da Economia. Porém, a NR16, que era a norma regulamentadora, e ainda né, só mudou o órgão de Ministério do Trabalho e Emprego para a Secretaria do Trabalho. Mas a norma regulamentadora 16, ela traz lá nos anexos, são 6 atividades hoje que são consideradas aí perigosas e possibilitam ao trabalhador aí o direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Lembrando você que esse adicional é no percentual de 30% sobre o salário base. A legislação, diferente do adicional de insalubridade, que nós iremos produzir vídeo tratando sobre o adicional de insalubridade, no caso da insalubridade, a legislação ela fraciona em vários percentuais de acordo com o maior ou menor grau de exposição. No caso da periculosidade, não existe assim um fracionamento. Se existe o risco à vida do funcionário, ele passa a ter direito ao recebimento de 30% sobre o salário base. Que é uma outra diferença também que existe com relação ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, o percentual é em cima do salário mínimo. O adicional de periculosidade é 30% em cima do salário base, e esse adicional ele possui reflexos para todos os efeitos legais, sobre todas as verbas do trabalhador. Uma outra informação também, esse adicional não se incorpora às gratificações. Então, se o funcionário ele recebe lá, ele exerce um cargo de confiança, recebe lá 40% de gratificação. Ele recebe uma remuneração aí de R$5.000 e recebe mais R$2.000 a título de gratificação. Esse adicional é calculado tão somente em cima do valor de R$5.000. Esse valor da gratificação não entra no cálculo do adicional de periculosidade. Todavia, esse
adicional ele tem reflexos em todas as demais verbas. Por exemplo, se o trabalhador vier a ter horas extras reconhecidas judicialmente, esse adicional de periculosidade ele se incorpora no valor total para o cálculo das horas extras. Bom, mas quais seriam essas atividades que a norma regulamentadora, a NR16, ela prevê como atividades que trazem aí risco à vida do funcionário? Inicialmente eram 3, só que houve aí uma evolução aí do conceito de periculosidade e hoje existem 6 atividades previstas que se inserem no conceito de periculosidade. Transporte de explosivos, a ANR ela traz nos anexos, ela discrimina lá as atividades e os critérios que fazem o trabalhador ter ou não o direito. Transporte de explosivos, transporte de inflamáveis, trabalho próximo à rede elétrica de alta tensão, exposição à violência física ou à integridade física, como por exemplo o trabalho de vigilante. Os vigilantes bancários até aí alguns anos atrás não tinham direito ao recebimento de periculosidade. Todavia, assim, houve, diante assim, do elevado número de reclamações trabalhistas que eram levadas ao judiciário e conseguiam o reconhecimento do adicional de periculosidade, o Ministério do Trabalho acabou fazendo aí um aditamento na norma regulamentadora e previu também as atividades aí de violência, de sujeição à violência física e no caso, risco à integridade física, como uma atividade ensejadora ao adicional de periculosidade. Uma outra situação também, trabalho com motocicleta, por exemplo, esses motoboys que trabalham aí em empresas. Inclusive, né, até aproveitando, falar sobre esses trabalhadores aí de aplicativos de entrega. Hoje, assim, não só no Brasil, como assim, no mundo todo, se discute muito essa questão, assim, essa falta de segurança jurídica para esses trabalhadores. Um motoboy que é registrado numa empresa como funcionário, ele vai receber um adicional de periculosidade. Todavia, esses trabalhadores que atuam de forma autônoma não têm esse direito, e existe hoje uma discussão no direito do trabalho moderno sobre assim, você trazer uma proteção jurídica para esses trabalhadores. Mas isso é um assunto aí para um vídeo futuro aí que nós certamente iremos tratar dessa questão. Então esse é o 5º ponto, trabalho com motocicletas. O sexto tipo de atividade é trabalhar com radiação ou ionização, que seria assim, aquele profissional de raio-x, técnico de raio-x, também está inserido aí no rol de atividades aí que a norma regulamentadora, a NR16, prevê aí como uma atividade a ensejar aí o recebimento do adicional de periculosidade. Um outro ponto importante aí a ser considerado aí no adicional de periculosidade é que o fornecimento de EPI ele não cessa o recebimento desse adicional. No caso da insalubridade, se a empresa comprovar o fornecimento do equipamento necessário no sentido assim de minimizar os efeitos aí do contato com aquela substância nociva, no caso do adicional de periculosidade, isso não existe, né? A empresa oferecendo o EPI não se afasta o risco à vida do trabalhador, né? É importante, eu volto a frisar, o adicional de periculosidade, ele está, o fato gerador é a exposição ao risco à vida daquele trabalhador. Então, o fato da empresa fornecer o EPI não afasta a obrigatoriedade aí do pagamento do adicional de periculosidade. Outro ponto importante também, o adicional de periculosidade ele não é cumulativo com outros adicionais. Então, assim, aquele mesmo funcionário ele não pode receber lá o adicional de periculosidade e um outro, como um adicional de insalubridade e periculosidade, adicional de periculosidade e um adicional de atividade de risco. Ele não é acumulado. Existem assim algumas decisões isoladas, né, de primeira instância, mas essas decisões costumam ser modificadas aí nas instâncias superiores. O que o judiciário entende é que pela não cumulatividade
entre o adicional de periculosidade com outros adicionais. E sempre assim, prevalece o princípio mais favorável ao trabalhador. O adicional de periculosidade ele é calculado no percentual de 30% sobre o salário base. Só que se eventualmente aquele trabalhador vier a ter direito a um outro tipo de adicional que seja num valor maior, esse outro adicional maior ele prevalece com relação a esse adicional. Como é feito a comprovação se a atividade exercida pelo funcionário se insere como atividade perigosa ou não? Mediante aí um laudo pericial elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho. Geralmente aí é um profissional aí da confiança do juiz que vai estar fazendo esse laudo. Tanto aí o reclamante quanto a reclamada, eles podem também produzir prova pericial através de profissionais aí da sua confiança, até para fazer uma contraprova em relação a um laudo apresentado aí pelo perito judicial que eventualmente não venha lhe favorecer. É importante também frisar que a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, ela prevê lá alguns critérios para saber se aquele funcionário ele tem direito ou não ao recebimento adicional de periculosidade. Além do laudo pericial que vai identificar se aquela atividade é classificada como perigosa ou não, a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, ela prevê assim, 3 tipos de exposição. Exposição permanente, exposição intermitente ou exposição eventual. Aquele trabalhador que estiver exposto assim, de forma eventual àquela situação de perigo, ele não tem direito ao recebimento de horas extras, não tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade nos termos da súmula 364 do TST. Essa súmula prevê que apenas a exposição intermitente e a exposição recorrente, né, ela possibilita àquele funcionário o recebimento do adicional de periculosidade. E eu volto a frisar, esse adicional ele é pago sempre no percentual de 30% sobre o salário base. Não existe fracionamento. Até 2011 era possível o pagamento fracionado do adicional de periculosidade. O percentual ele era estabelecido de acordo com maior ou menor grau de exposição daquela atividade. Todavia, desde 2011, essa mesma súmula 364, ela afastou por completo aí a possibilidade de pagamento fracionado, até porque entendeu assim, uma vez que existe o risco à vida é uma só, né? Então não tem um risco maior ou menor como ocorre com o adicional de insalubridade. Então o percentual ele é fixo no valor de 30% sobre o salário base, independentemente aí de uma maior ou menor exposição aí do trabalhador. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like aí, ó, deixa a sua curtida, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Toda semana tem conteúdo jurídico aqui de qualidade no nosso canal. Convido você, ó, vou reforçar o convite aí para você, ó, na última semana aqui do mês de setembro, a série de 10 vídeos falando sobre contratos aí de investimento em geral. Você que, ó, tem investimento em renda fixa, renda variável, previdência privada, fundos de investimento, nós vamos fazer aí um mini curso dividido em 10 vídeos. Vamos falar sobre aí os principais organismos que compõem o nosso sistema financeiro nacional. Eu tenho certeza que, ó, você vai tirar muito proveito aí dessas informações. Convido você a assistir esses vídeos, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!